Boa tarde. A gente faz aqui um estudo sobre o Tanakh. A gente está aqui no meio da história dos reis de Israel. E a gente está em um dos reis da parte do reinado que tinha se dividido, dos reis de Israel. A gente está falando do rei Yehu. E a gente falou que esse Yehu, ele foi encarregado de matar toda a família do rei anterior, de Ahav, e ele fez isso, e a gente examinou bastante se ele fez bem, a maneira que ele fez, etc. No princípio ele fez porque Hashem mandou, esse foi o motivo dele. E agora, a mitzvah que a gente tem quando a gente entra em Israel, isso já na época dos seis e domínio, que a gente tinha domínio sobre a terra de Israel, uma das mitzvot é de acabar com toda idolatria. Idolatria era algo extremamente forte antigamente e que desvirtuava sempre o povo. E dentro do reinado de Israel, boa parte do povo, difícil aqui a discussão saber quantos realmente do povo eram idólatras, mas eles seguiam a idolatria da época, e uma delas mais conhecida era a idolatria do Baal, que apesar que Eliyahu Navi já tinha feito uma grande limpeza, ela sempre voltava. E agora, o Yehu ele fez um plano, só que esse plano é um plano bom, aparentemente, mas ele não segue as regras da Torá, então não é um plano bom. Qual que era o plano? Ele usou a cabeça dele. Ele falou o seguinte: como que eu faço para reunir todos os profetas idólatras? Então ele falou que ele ia oferecer uma festa para a idolatria. Ele convocou todo mundo. Ele falou: gente, vamos ter aqui uma festa de idolatria. Quem não vai querer vir? Todos os idólatras. Ele vai. Era uma armadilha. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Especialmente quando se trata de algo como idolatria, que meia palavra, uma palavra, isso você ainda está fazendo uma declaração, um reconhecimento de algo que não seja a Kadosh Baruch Hu, que não seja Hashem. Então, apesar que a intenção dele foi boa, o meio não justifica os fins. O meio não é o meio kasher. Você não pode sequer dar margem para alguém pensar que você faz idolatria. Você não pode. Comentei no último shiur a famosa história do Rav Amnon de Maganza, com a história do Natan Tokef, que ele ficou extremamente arrependido porque ele deu a entender que ele iria pensar por 3 dias, talvez ele aceitasse se converter. E por isso veio o Natan Tokef, que ele se mortificou por causa disso, por ele ter dado margem para alguém pensar que ele faz alguma coisa. Me lembra a história que o Rebbe, quando ele estava na França, e estava prestes na invasão nazista, e o Rebbe estava fora de casa, e a Rebbetzin, a esposa, estava lá. E quando chegaram, estavam começando já a escrever, né, quem é cada pessoa, onde está cada um, e como os nazistas faziam, eles tinham, né, a lista completa. E vieram na casa deles e perguntaram: quem mora aqui? O que vocês seguem? E ela respondeu: somos religiosos. Um jeito inteligente. Somos religiosos. Não falou qual religião. O Rebbe, quando chegou, ficou sabendo, e ele fez questão, ele foi até o escritório e falou: pode escrever aí, judeu religioso. Sabendo que com isso ele poderia, né, ser morto, né? Os nazistas estavam prestes a invadir. Então, ele foi lá e fez questão: eu não quero nem que num papel, que seja do Goi, para ele pensar, eu sou mais um, estou numa lista, que diferença faz? E vou salvar minha vida. E falou religioso, não falei que não sou judeu, falou que sou religioso. Não, 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 não. Eu não quero dar margem para que alguém pense que eu estou usando para falar que eu sou religioso, talvez de alguma outra religião, para que não tenha isso. Eu sou judeu religioso. Então, a gente não pode usar meios como esse para a gente dar a entender e etc. A gente tem que ser orgulhoso de quem nós somos e, se for para acabar com os idólatras, você vai achar um meio kasher. Aqui uma coisa muito importante que já trazer esse assunto mais, né, de maneira mais abrangente na nossa vida, que às vezes a gente fala: deixa eu ajudar Deus. Eu vou ajudar ele um pouquinho. Ele não sabe bem como fazer, então eu vou ajudar ele. Eu vou quebrar um pouquinho de uma lei, mas é para o bem dele. É para o bem dele. Não é assim que funciona. Apesar que na nossa lógica faz muito sentido, eu tenho todos os planos e tudo vai dar certo, você segue a lei, que a Hashem ele sabe o que ele está fazendo. Mas aí, por outro lado, quando os espiões entraram na casa de Rahav, eles também tomaram uma atitude que, por Maritai, não era Boa. muito Então você está diferente. fazendo uma outra pergunta histórica, como Não, pode ser que outros tô- fizeram em outros momentos? Tá bom. Cada história tem que ser bem analisada. Lembrando que eles dois que entraram não eram tzadikim gumurim.
Sim, E mas Arachav, esse conforme errou algumas também. opiniões, Esse errou também era sadico. Gamur, não sei se será Não Gamur. sei. Não sei se será Gamur. A gente vai ver que ele vai ser criticado por algumas, inclusive por isso agora. Ele não vai destruir os bezerros de ouro. Vai ver. Então, não sei se dá para comparar. Lembrando que Arachav era chamada Zoná, que a Sim. gente traduz Zoná como prostituta, mas É. Zoná, em sentido simples, ela era uma mulher que ela dava negócio. comida. É. Então, era um Mas, hotel. Às vezes o hotel tinha também, segundo outros serviços prestados, exatamente, tá certo? pelo texto lá, eles Sim, vieram, sim. saíram e Bom, tal, bom, né? boa pergunta. E aí, então ele faz esse convite e lembra um pouco que ele não foi assim direto, ele tentou fazer de uma maneira kasher. Quem lembra a história de Yaakov tentando falar com o pai para pegar as brachot, ele fala uma palavra que dá para entender, como eu falei, o religioso, dá para interpretar dos dois lados. Então ele tomou esse cuidado. Vamos fazer sacrifícios, na cabeça dele, sacrifício para Deus. Vai ter uma festa muito grande. Então ele está pensando, a festa vai ser para Deus. Mas deu a entender, e essa é a intenção dele, que as pessoas iam lá para fazer uma festa idólatra. E aí ele convoca todo mundo, não só que ele convoca, ele fala, quem não vier vai ser morto. Então se você quer participar, Quem se vier você também, é né? idólatra, então você vai ser, quem vier também. Boa. E aí ele ainda pede para os profetas do Baal, que eles tinham seus profetas, para que eles se certificassem realmente que todo mundo estava lá. E aí então, quando anunciaram que ia ser uma festa nacional, lembrando que é só a parte de Israel nacional, mas metade é Israel, é, então, muitas pessoas, multidões foram até lá, e ele mandou fazer roupas especiais para todos aqueles que iriam servir. Para que as roupas especiais? Fica muito mais fácil de saber quem está servindo, quem não está servindo. E assim você não corre o risco de matar um inocente. Então, continua o erro dele, se eu posso falar assim sobre alguém desse nível, mas ele não só que ele juntou todo mundo, ele falou para eles começarem a fazer o serviço. Isso serviu para confirmar que eles eram de fato idólatras. Se uma pessoa que faz idolatria, ele tem pena de morte. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele permitiu que eles fizessem uma última vez, com a intenção de matar eles, mas, mais uma vez, eles fizeram. Né? Então, quando então eles fazem isso, ele pede para 80 dos seus batedores reais, são aqueles que vão na frente, provavelmente pessoas muito fortes, cercarem aquele templo idólatra e eles entram e massacram todos os adoradores dos ídolos. Os monumentos que tinham lá, o monumento do Baal, etc., são queimados e todos aqueles corpos, de maneira bastante trágica, ele trouxe para fora e o sangue deles foi jorrando, e foi uma coisa extremamente marcante, mas ele fez isso com a intenção de mostrar para todo mundo o que acontece com quem faz idolatria. E aquele templo, ele designa para se tornar um banheiro público. Porque a ideia de idolatria, a Torá fala que a gente tem que abominar a idolatria. Então essa seria a ideia de tornar ele um banheiro público. E assim ele conseguiu tirar o culto do Baal, mas a gente sabe que o culto está na cabeça das pessoas, não é apenas estar tá num lugar ou, é, ou, é, ou com pessoas específicas. Modo de pensar tem que ser exterminado. Não só pessoas, e sim o modo de pensar. E isso ele não conseguiu. Muito provável, porque ele mesmo não conseguiu tirar de si mesmo. Estava tentando pensar em algum exemplo para isso, mas eu acho que não é um exemplo perfeito, mas para a gente ter uma noção, né, a internet, o celular, de alguma maneira, ele pode servir como lugar para servir a Shem, ou ele pode servir para idolatria, vou chamar assim de idolatria, de maneira bem genérica de falar, tá certo? E aí, uma vez que recebi, na época quando começou, os celulares ficavam extremamente popular, e aí você tinha, amém, você tinha um cara na sexta-noite querendo fazer o kiddush na casa dele,
e ele vê que, infelizmente, os filhos estão cada um no seu celular. Ele pede, por favor, desliga. A esposa desliga, guarda, guarda, guarda. Tá, todo mundo guarda. Aí, quando todo mundo guarda, finalmente, ele tira o celular dele do bolso para fazer o Yom HaShishi, certo? Aí ele começa a ler o Kiddush. Qual que é a ideia? A ideia é que aquilo penetrou tanto na gente, é Sim. deixar bem claro que não se usa celular no Shabat, etc. Era só um vídeo para trazer uma ideia, mas que a gente tenta tirar de todo lado, mas está dentro da gente. Está dentro da gente. Então, não adianta só você falar para os outros, tem que falar com você mesmo. E começar com você mesmo, em qualquer área. Se você quer educar os outros, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar consigo mesmo. Então, essa questão da idolatria, a gente logo vai ver o que Yehu, ele deixou de destruir os dois bezerros de ouro que tinha sido feito pelo Yeravan ben Nevat, o primeiro rei dessa divisão do povo de Israel, e ele deixou lá. Então é difícil você acabar com a idolatria se você está com a idolatria ainda dentro de você. Ele agiu da maneira radical, digamos assim, mas ele ainda não conseguiu ir até o final, porque interiormente ele não tinha conseguido erradicar a idolatria de dentro dele. Passou uma pergunta. Esses bezerros de ouro, ele podia pegar, derreter e fazer moedas, por exemplo? Avodá, então, Porque esses bezerros de ouro, tudo que vem de idolatria, Sim, tudo que vem de idolatria é proibido ter qualquer tipo de proveito. A não ser, tem formas que se a pessoa que fez a idolatria, ele anula a idolatria, aí vira caché. Tem leis que, como não são muito aplicáveis no dia de hoje, eu não sei detalhes. Sim. Mas Se o sujeito vem e vende, né, Não, comerciante, derrete e depois faz objetos sim, que são pode. não, normalmente Pode. idolatria você não pode ter Não, proveito mas nenhum. eu já li sobre isso na Masechet Avodah Zarah. Sim, Se o sim. sujeito, por exemplo, tem lá uma cruz, alguma coisa assim de idolatria, se ele vende Calma. aquilo, Se o goi mesmo sim. derreteu, então ele desfez a idolatria, derreteu e vendeu. Não, Então, ele vendeu mesmo inteira, é como se ele anulasse. anulasse. Tá, então, Isso- bom, ok. Aqui era isso do que eu já Yehudi. vi. Eu não lembro os detalhes, obrigado por trazer, É. mas aqui era do Yehudi. Aí, Era dos não, Yehudim, do dia não tá dá. certo? Então, o que você está dizendo é, eu falei que dá para a pessoa anular. Então, você está dizendo que quando a pessoa vende, já é a própria anulação. Eu não acho que isso é a alahá prática. Você falou da Guimará. A alahá prática tem muitos detalhes. Eu vou dar um exemplo, que tem uma pessoa, eu lembro uma vez num grupo de perguntas e respostas de alahá, alguém perguntou, ele tinha que fabricar algum tipo de botão específico para uniformes de freiras. Ele ia ganhar um dinheiro Sim. absurdo, porque isso é para o país todo. E não lembro os detalhes, mas o Rabino falou de jeito nenhum. Você não pode Porque aí é o contrário. ele está fornecendo. Ele tá Mas assim, fornecendo. as leis de Avodazará são extremamente rígidas. É igual, ou até mais rígido, que, por exemplo, se tem algo não kasher, eu ganhei de presente, final de ano, ganhei um chocolate, eu posso dar para minha funcionária, não tem problema. Ah, mas eu estou tendo proveito que eu estou dando um presente para ela. Não tem problema. Agora, se é hametz de Pesach, eu não posso. Se é idolatria, eu não posso. Se é vinho, não kasher, eu não posso. Sim. Certo? Então, quando é idolatria, é muito mais rígido. Então, voltando aqui, tua pergunta, então, não acredito que não teria jeito. Não, Tá certo? de Eudi não dá. É dele, Pega o bezerro de ouro. O que Moshe Rabbeinu fez com o bezerro de ouro? Destruiu a da Sherdak Leafar, até que ele ficou como pó da terra. Ele destruiu por total. Ele não tinha sido destruído já? Esses dois ficaram. É aquele que guardou dentro do bolso ainda, tava lá ainda. Porque os Esse aqui não. Os templos foram Os destruídos. templos, Mas eu não é acho que sim, real, pode ser. Mas os dois bezerros não tinham sido destruídos. Tanto é que um dos três foi lá e aprimorou, ele foi lá e colocou a bateria dentro, a gente comentou que se mexia, etc. Ou era o nome de Hashem, ou era um imã, alguma coisa que ele fazia para se mexer. Mas quem deixou? Bom, vamos lá. Então, ele cometeu, então, Yehu, ele comete um grave erro. E ele se engana, que é isso que acontece, dizendo que não era exatamente idolatria. Tanto é que o primeiro, Yeravam, quando ele colocou, a ideia seria só um representativo, não é para você servir o bezerro. O bezerro é para você lembrar e servir a Deus. Ele só está lá para te dar uma ilustração. Mas aquele bezerro ele tinha sido feito originalmente com um motivo que ainda era pertinente. Quem lembra por que ele tinha feito esses bezerros? Então tem que ir até lá. Para não ter que ir até Jerusalém.
Ele falou, em vez de você até Jerusalém no templo, a gente tem o nosso. Só que ele não fez um misbeach, um altar, etc. Ele fez uma concorrência, certo? E aí, esse problema o Yehu também tinha. Porque ele não estava pronto para perder todos os seus súditos para o outro reinado. Então eu preciso de uma coisa para garantir. Aí você... Não é bem assim, se você for olhar no comentário que está atrás do outro livro, de ponta cabeça, que veio na impressão errada, talvez você vai encontrar um jeitinho, tá certo? Então ele, de alguma maneira, tentou se justificar, e na nossa ilusão, já uma lição clara para a gente, como a gente se engana, a gente acaba... E ainda ele falou, o Yeravam, lá atrás, o primeiro rei que tinha feito, ele tinha conseguido uma assinatura do Ahia Ashiloni. Ahia Ashiloni era professor do Eliyahu Hanavi. É um professor, na verdade, atemporal, que ele, como Eliyahu Hanavi, ele aparece, vem, ensina pessoas, volta como anjo no céu. Só que ele fez isso de uma maneira onde ele enganou esse Ahia Ashiloni, e ele conseguiu a assinatura, não era exatamente isso que ele tinha entendido, etc. Então, ele já tinha... Quando você quer embromar, quando você quer embelezar, você pega o bezerro de ouro e você fala que ele está caché. A Guimará fala para a gente, não lembro a expressão exata, mas que a pessoa consegue, me ajudem aqui a lembrar, você consegue achar 70 permissões diferentes para comer um inseto. O inseto tem várias proibições na Torá. Pode chegar a 5 proibições ou 7 proibições diferentes, dependendo do tipo de inseto. E a pessoa, se ele estudar muito, ele vai conseguir cacherizar com 70 formas diferentes o inseto. É uma expressão que se você quiser entortar as coisas, se falta Irat Shamayim, você consegue entortar até o mais impuro possível, você consegue dobrar aquilo, inverter. Tinha a ordem que a gente falou, de acabar com a família de Ahav. A família de Ahav, eles eram idólatras. Então, ele não teve nenhuma ordem específica, aparentemente, do profeta, em relação a ordem, na verdade, de Hashem já é geral, que tem que exterminar a idolatria. Os primeiros 2 mandamentos, dos 10 mandamentos. Então, não precisava de uma ordem específica. O Elial, ele, de certa forma, também incentivou o Baal quando ele teve aquela disputa com os profetas. Boa pergunta. Agora a pergunta é mais recente. Vamos lá, então vamos analisar. Nunca tinha pensado nisso, vamos pensar junto. O Eliyahu Hanavi, que ele falou para os profetas de Baal ir lá e invocarem o Baal deles. Bom, a primeira resposta que vem em mente é: Eliyahu Hanavi era um profeta, não era um rei, e ele está fazendo tudo por ordem direta de Hashem. Todo aquele evento já foi uma quebra de regra que está dentro da regra. Que a gente sabe que um profeta ele pode quebrar temporariamente uma regra com um propósito muito específico. Ele recebeu uma ordem. O que eu estou na dúvida agora, eu não sei exatamente como que era o ritual, não tenho ideia como que era o ritual do Baal. Mas eu não sei se lá eles chegaram a fazer idolatria. Talvez eles fizeram sacrifício, mas não tinha... Não sei até que ponto eles chegaram. Aqui eles chegaram a fazer idolatria. Lá eles estavam invocando para que, teoricamente, supostamente, o Baal, a idolatria, né, a força da idolatria viesse lá e... Estava escrito, eles sacrificaram os bois. Sim, sacrificaram, sim. Botaram água, Mas era uma disputa de força ali. Mas se você olhar de longe assim, ó, ele está incentivando os outros a fazer isso. Desafiando. A pergunta é boa. A única resposta, a primeira resposta foi aquilo: você está nas mãos de um profeta. Você recebeu uma ordem direta e específica de Hashem, então tá tudo certo. A única coisa é que provavelmente eles não fizeram idolatria literalmente. Por quê? Porque se um profeta ele diz para você fazer idolatria, não importa quem é o profeta, tá fora, não existe. Ele tem pena de morte. Então lá, algum detalhe lá, que não sei qual é, deve ter tido que não foi de fato uma idolatria. Senão, ele teria sido eliminado. Deveria ter sido eliminado o próprio Eliyahu Hanavi. Aqui eles de fato fizeram idolatria. Isso aí é um comentário, né? Isso que está lendo lá, não é o Tanás. Não estou no passo original, mas o que você está questionando? Deve ter algum detalhe lá que desafiou e era talvez não fizeram de fato a idolatria. Era um Yodim, todo o negócio tinha Goim, talvez, mas o principal objetivo não era com os Yodim. Bom, vamos lá. Mas no geral, falando desse rei, a gente agora pegou num ponto fraco dele, que foi essa questão da idolatria, que era o maior desafio, mas ele foi lá e teve muita coragem, foi os shurim anteriores, de ir lá e matar todos os descendentes judeus do
Ahav e companhia, e etc., e parentes, etc. Então Hashem, ele vira e promete para Yehu que ele vai recompensar ele por ele ter destruído a família de Ahav. Por quê? Ahav tinha reinado por 4 gerações, que era Omri, Ahav, Ahaziah e Yoram, 4 reis. Então, ele vai receber como recompensa também 4 gerações de reinado. Isso a gente sabe, já comentei várias vezes, que quando Hashem ele quer dar uma recompensa para alguém, às vezes aquela recompensa é tão grande que você não consegue, numa única vida, receber ela. Então Hashem ele te dá a maior recompensa possível, que é por você poder colher nas futuras gerações. Assim como a gente vê, Deus promete para Abraão, para Isaac, os teus filhos, os teus descendentes. Alguém pode falar, mas o que importa os descendentes? Eu não vou estar aqui para participar. Não, essa é a maior brachá, que você, teu legado continua. Estava falando antes com o Cláudio, que a filha dele está fazendo medicina em Israel. O que mais um pai judeu ele quer? Tá certo? Está fazendo medicina, está em Israel, espero, né, que conectada. Então, a gente não tem mais felicidade maior do que essa, mesmo que seja daqui 2.000 gerações, como a Torá fala. Mas ele recebeu por 4 gerações, que mais que isso também ele não merecia, porque nem ele foi tão merecedor, e nem esses filhos e netos foram tão merecedores. Na verdade, foi cada vez piorando mais. Essa parte tem alguma coisa a ver com Desculpa te deixar chateado. Bom que você se identifica, fala. É porque tem um Deoraita que a Hashem visita até a 4ª geração para um comentário sobre idolatria. Tem alguma coisa a ver com isso? No ser Banim, Ashudeshim, Adribeim, certo? Por 4 gerações. E para coisas boas, a gente fala que é 2.000 gerações. E tem um rash que essa 4ª geração diz que é em relação à idolatria. Especificamente? Porque daí o pai, Deus nos livre, vai ser, daí o filho vai ser, vai o neto vai ser. O que eu acho que eu me lembro que ele fala que quando os filhos mantêm os caminhos dos pais. Eu não lembro se é idolatria especificamente, você está dizendo, pode ser. Achei que tivesse alguma coisa a ver. Mas foi, no caso aqui, foi deteriorando em relação à idolatria. Então, só adiantar os nomes, a gente vai ver eles depois, mas o nome dos filhos, neto e etc., então vão ser Yehoahaz, Yehoash, Yeravam, um outro Yeravam, e Zecharia. Vamos aprender deles mais para frente, Bezrat Hashem. Zecharia é o nome? Sim. E depois... Tá, vamos passar para o próximo termo, eu estava vendo um negócio. Bom, depois dessas 4 gerações, Hashem falou, chega, não dá mais para continuar. Porque tem a questão que é o mérito dos antepassados. Às vezes tem o demérito dos antepassados. Mas o filho ele pode recuperar. Então, supondo que ele não era tzadik, mas se o filho continuasse, fizesse coisas boas, talvez ele ia garantir para mais uma geração, para mais uma geração. Assim como aconteceu com o próprio Ahav, que Hashem foi lá e foi esperando para castigar. Então, passaram essas 4 gerações e foi desastre total. O que aconteceu enquanto isso? Enquanto o reinado foi deteriorando, então Hashem ele foi mandando sinais. Então é muito importante a gente lembrar que Hashem manda sinais para a gente. E a gente tem que estar esperto. Hashem manda um sinal, manda outro. Lembra, alguém me comentou que ele bateu o carro e estava no concerto. Então, o que aconteceu? Falou, estava no celular. Aí eu falei, bom, né, a gente tem que tomar cuidado. Aí ele falou, mas foi pior ainda, porque eu já tinha feito uma batida bem pequena por causa do celular, e eu não aprendi a lição. Aí teve a segunda vez, infelizmente. Graças a Deus ele está bem, não aconteceu nada, mas a gente escutar os pequenos alertas, que eles estão aí para isso. Acontece uma coisa pequena, para você ficar esperto. Então a Hashem ele manda. E aí então, o reinado então ele continua, e a Hashem, então, vai mandar problemas. Que tipos de problemas ele mandava normalmente? A gente lê no Tanakh? Seca, muito bom. Fome. Que mais? Inimigos. Em último caso... Precisa mais que isso? Peste. Às vezes peste. Às vezes peste. Bom, então já estudaram bastante Tanakh, já conhecem. A história se repete. Mas o importante, a gente está concluindo agora, para o Hashem, aqui talvez alguns meses, mas eu já tenho, quem quiser, o link do Spotify de todo o Yoshua, de todo o Shoftim, de todo o Shmuel 1 e 2, e agora do Melachim 1 e 2. Quem quiser, eu mando depois, está em sequência já no Spotify, quem quiser ouvir. Mas a história se repete, e a gente está aqui, milênios depois, escutando, vê se entra.
Porque esse é o problema. Para nós entrou. Certeza? Se tivesse entrado, a gente não estaria agora repetindo. A gente está repetindo e repetindo, ela muda um pouco o nome, muda um pouco o jeito, é a mesma coisa. E a gente se ilude achando, não, mas agora é diferente. Eu dei o exemplo do celular. Quantas outras coisas na nossa vida que não são a idolatria? Onde a gente acha, não, mas isso eu já eliminei. Não, mas esse aqui eu vou deixar. Eu acabei com todos os santinhos, mas esse aqui fica aqui no meu bolso só para garantir. Só para garantir. Lembra a história de um judeu que, infelizmente, no último momento da vida dele, ele era uma pessoa extremamente ortodoxa, mas chegou no último momento e ele pediu para trazer um crucifixo. Como assim? Vai que? O que adiantou? Toda a tua devoção a vida inteira, você não sabe o que você quer da vida? É isso que ele olhava na vida e gritou e falou, sai de cima do muro. Você tem que saber o que você quer. Óbvio que é só uma piada, nunca aconteceu, não vai acontecer. Pelo contrário, e eu digo que pode estar o mais distante possível, na última hora ele vai pedir uma Torá para ele beijar. Mas a história é que às vezes a gente fica em cima do muro. E a gente fica se enganando. Nosso ego ele é muito esperto, nosso Yetzirah é muito esperto, e a gente acha pretextos religiosos nobres para a gente justificar as nossas atitudes erradas. Está aqui, então, justamente a história que a gente escuta de novo e repete de novo até a gente aprender. Com o Bezerra Hashem, com a vinda de Mashiach, a gente vai poder olhar para trás e falar, chega, agora já mudei minhas atitudes. Tem mais 2 minutinhos, a gente pode continuar mais um pouco. Tem uma história de um Rebbe que pediu macarrão na véspera de Pêssego, também tem isso. Não conheço. Não conhece? Ele, não lembro qual é o nome, talvez o Fábio tenha ali. Aí ele pediu, chegou o Seder de Pêssego, ele pediu, eu quero macarrão, eu quero Não, hoje em dia dá turco. macarrão de fécula, macarrão mesmo. Tabaco turco e seda da Pérsia, não sei o quê, mas aí, macarrão, não sei o quê. Aí trouxeram para ele o tabaco, a seda, mas aí falaram, macarrão Não a dá. gente não achou. Ele, olha só, ele falou, o povo de Israel é assim, é proibido o rei de carne e osso, que era o czar, proibiu tabaco da Turquia, seda da Pérsia, mas tem. Agora, macarrão, que é o rei de cima, isso não tem. Eu imagino que era Bardicha, velho. Porque ele queria, através desse ato, mostrar o mérito do povo judeu. Não, mas ele pediu macarrão, mas ele sabia que não ia. Acho que condiz bem com a história que a gente está falando, né? Que o Raham ele foi lá e incentivou, mas no caso ele já sabia o final da história, ele sabia que não ia acontecer. Imagina se trouxesse. Ele já sabia o final da história. Mas o que ele estava querendo comparar você tem um rei de carne e osso, onde ele tem soldados por todo lado. Estão lá na fronteira tentando pegar e proíbe, e você sempre consegue dar um jeito contrabando. Você tem a Kadosh Baruch Hu, você não vê, nem enxerga, ele falou com a gente há 3.300 anos atrás, e tá aí você não consegue achar o Hametz. Bom. Ainda para. Que isso, Regra?